Um reaproveitamento inteligente? Ou simplesmente isso nem pode ser considerado chocolate? Diferente do original, o chocolate branco tem muitas polêmicas, mitos, fãs e até mesmo lugares que nem consideram ele um chocolate. Eu sou o Alien, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe sua curtida e comente. Você gosta de chocolate branco? Chocolate branco. Um nome que todo mundo conhece, mas que esconde uma das maiores contradições da indústria dos doces. Ele é chamado de chocolate, vendido como chocolate, desejado como chocolate, mas, tecnicamente, não é chocolate. Diferente do tradicional, ele não leva massa de cacau, não tem o sabor amargo que marcou gerações e não carrega os compostos naturais que definem o cacau como ingrediente central. O que existe ali é manteiga de cacau, açúcar, leite e aroma. Na prática, um reaproveitamento elegante de uma parte nobre que sobra do processo do chocolate comum. Uma jogada inteligente de mercado que transformou resíduos valiosos em um produto extremamente lucrativo. Tão doce que ativa o prazer quase instantâneo, tão suave que agrada a quem rejeita o amargor, tão simples que muitos países sequer reconhecem legalmente isso como chocolate. E ainda assim, milhões preferem ele ao original. Mas fica a pergunta que quase ninguém faz: isso deveria mesmo se chamar chocolate? Quem teve essa ideia? Quem percebeu que a sobra podia virar estrela? Quem inventou o chocolate branco? Quem inventou isso? O que você vai ver é uma produção em massa, mas a história você nem imagina. Quem inventou o chocolate branco? Pode-se dizer que a Nestlé foi a criadora, mas a resposta não começa com uma ideia genial, nem com um gênio romântico da confeitaria. Ela começa com um problema industrial. Durante décadas, a indústria do chocolate lidou com um dilema silencioso. O cacau era caro, a demanda crescia, e uma parte nobre do processo sobrava. A manteiga de cacau, separada da massa escura que vira chocolate tradicional, acumulava-se em volumes gigantescos. Jogar fora era prejuízo. Armazenar custava dinheiro. Reaproveitar virou necessidade. E é exatamente aí que nasce o chocolate branco. Não como estrela, mas como solução. Um produto criado para evitar desperdício, transformar sobra em lucro e fechar o ciclo da produção. O que parecia apenas um detalhe técnico se tornaria, anos depois, um fenômeno global. O processo foi lento, testado, ajustado e, principalmente, pensado para agradar o paladar humano no nível mais básico. Tirar o amargor do cacau não foi um erro, foi uma escolha estratégica. O sabor extremamente doce, a textura cremosa e a ausência de notas fortes não afastam, seduzem. Crianças gostam. Adultos que rejeitam o chocolate tradicional também. Psicologicamente, ele não confronta o paladar, ele abraça. Açúcar alto, gordura que derrete na boca e aroma suave criam uma experiência imediata de prazer. Não existe resistência. Não existe adaptação. É amor no primeiro contato. E isso não foi acidente. Foi engenharia alimentar pura. Cada ajuste foi pensado para maximizar a aceitação, reduzir custo e ampliar mercado. O resultado? Um produto que não precisa de cacau sólido para conquistar milhões de consumidores. Agora vem a parte que quase ninguém fala em voz alta. Você não está comendo chocolate, está comendo o que sobra dele. A manteiga de cacau, sozinha, não tem identidade de sabor. Ela é neutra. Quem dá alma ao chocolate tradicional é a massa de cacau, que o chocolate branco não tem. O que sobra é gordura, açúcar e leite. E isso não é opinião, é composição. Em vários países, inclusive, o debate foi tão intenso que legislações precisaram definir se isso poderia ou não ser chamado de chocolate. Em alguns lugares, só é permitido com regras rígidas. Em outros, o nome sequer é reconhecido oficialmente. Ainda assim, o marketing venceu. O nome chocolate permaneceu. A embalagem permaneceu. A associação emocional permaneceu. E o consumidor aceitou. Dentro das fábricas, a mudança foi brutal.
Linhas de produção que antes trabalhavam apenas com chocolate escuro ou ao leite passaram a ganhar novos tanques, novas misturas, novos controles. O que antes era subproduto virou protagonista. Financeiramente, isso mudou tudo. O custo de produção do chocolate branco é menor. Não há fermentação de cacau, não há torra complexa, não há moagem pesada da massa escura. Em compensação, o preço final nunca foi proporcionalmente menor. Margem maior. Volume maior. Menos perda. Mais lucro. Enquanto o chocolate tradicional depende de safras, clima e qualidade do grão, o chocolate branco depende de açúcar e leite, matérias-primas muito mais estáveis. Para a indústria, foi um sonho. E o público comprou a ideia sem perceber o bastidor. O chocolate branco virou símbolo de sofisticação, de suavidade, de algo diferente. Receitas, sobremesas, ovos de Páscoa, recheios premium. Tudo com ele. Mesmo sendo, tecnicamente, o reaproveitamento de uma parte que antes não tinha destino nobre. Isso gera uma pergunta desconfortável. Se ele não existisse, essa manteiga seria descartada? Provavelmente não. Mas ela jamais teria o valor que ganhou. O que era sobra virou estrela por causa de uma decisão estratégica. Uma jogada que une sustentabilidade industrial, lucro e marketing agressivo. Nada vai fora. Tudo vira produto. Quando você compara os números, a diferença impressiona. O chocolate tradicional depende de um ingrediente caro e instável. O branco, não. O tradicional carrega o peso da origem, do terroir, do cacau. O branco carrega açúcar e gordura. Mesmo assim, os dois dividem a mesma prateleira, o mesmo nome e, muitas vezes, o mesmo preço. Isso não aconteceu por acaso. A indústria não vende só comida. Ela vende narrativa. E a narrativa do chocolate branco foi construída com precisão, suavidade, pureza, elegância. Mesmo sem cacau. Mesmo sem amargor. Mesmo sem ser, de fato, chocolate. No fim, a pergunta volta mais forte do que nunca. Você come chocolate branco achando que está comendo chocolate? Ou você está comendo uma solução industrial que deu certo demais? Uma sobra que virou febre mundial? Uma decisão de fábrica que conquistou o coração de milhões? Essa é a genialidade e a controvérsia por trás do chocolate branco. Se você nunca tinha pensado nisso, agora não tem como desver. Quem inventou o chocolate branco? Quem inventou isso? Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e seu comentário, porque a próxima história pode mudar completamente a forma como você enxerga o que coloca na boca.